Você está assistindo a uma sociedade em constante transformação, com várias convulsões sociais, problemas que se manifestam muitas vezes na internet, por meio das redes sociais, a uma sociedade que está constantemente reconstruindo seus paradigmas, especialmente quando diz respeito a relacionamentos e ao modelo de família. Diante dessas transformações, a igreja deve aceitar todo tipo de pessoas? Você está no canal Todavia, aqui a gente fala sobre assuntos contemporâneos relacionados com a fé cristã. Se você ainda não conhece nada aqui do nosso conteúdo, eu recomendo que você assista às nossas playlists, afinal, essa é a melhor maneira de conhecer aquilo que a gente tem produzido. Você também pode dar uma olhada nos últimos vídeos aqui do canal. Agora, se você já conhece aquilo que a gente tem produzido, o meu conselho é que você se inscreva, afinal, você pode receber na sua casa, no conforto do seu lar, todas as coisas que a gente tem produzido aqui. Basta que você, ao se inscrever, acione a opção de receber todas as notificações, aí você vai estar no paraíso. Agora, independente de ser essa sua primeira vez aqui no canal, ou você já ser um visitante recorrente, ou mesmo inscrito, não deixe de dar o seu like. O like é uma forma de você reconhecer o nosso trabalho e ajudar para que ele também acabe sendo melhor distribuído e chegue a mais pessoas. Talvez a palavra-chave do nosso assunto de hoje seja abertura. Que tipo de abertura nós devemos ter às pessoas de fora, pessoas diferentes, pensando nas transformações que a sociedade mesmo vai passando? Uma outra forma mais simplificada de perguntar a mesma coisa, seja quem sabe dizendo, devemos nos relacionar com pessoas que pensam diferentes de nós? Bom, nesse caso a resposta é muito simples e é sim. Claro, os cristãos e a igreja em geral devem ter um relacionamento, devem buscar esse relacionamento com pessoas que não têm as mesmas perspectivas do que nós. Agora, como fazer isso? Basicamente, buscando oportunidades para servir, para amar e para levar a salvação. E aqui você me permita compartilhar algumas poucas experiências, não dá para contar muitas, mas eu me lembro de algumas em que Deus me deu a oportunidade de encontrar pessoas e rapidamente compartilhar com elas algo daquilo que eu acredito. Eu me lembro que eu trabalhei como obreiro bíblico na igreja da Penha, em São Paulo, e eu atendi uma região chamada Cangaíba. Naquela época eu não tinha carro, então eu me locomovia basicamente por ônibus e também andava bastante. Claro, eu era jovem, então eu aguentava andar bastante. E foi aí nesse contexto que eu conheci a Fátima. Fátima trabalhava com reciclagem, morava num lar muito simples, mas era uma pessoa simpaticíssima. A Fátima era espírita e nós tínhamos diálogos muito interessantes. Eu estudava a Bíblia com ela, então existia um guia de estudos bíblicos que certamente muitos conhecem, mas algumas vezes a gente saía do roteiro e conversava sobre coisas da vida, e eram experiências muito legais. Um dia a Fátima quis estudar sobre o Evangelho segundo Allan Kardec, e eu aceitei. Começamos a ler algumas partes ali da introdução, e ali eu fiz alguns comentários, sempre mantendo o respeito, mas deixando claro que do ponto de vista cristão, muitos dos conceitos que estavam ali representados eram incompatíveis com o evangelho da Bíblia. E isso não ofendeu a Fátima, pelo contrário, ela entendeu o meu pensamento, ela tinha o pensamento dela, mas a gente conseguia conviver. E foi uma experiência muito legal. Recentemente, eu estive no NASP, dando uma palestra sobre o assunto do meu doutorado, que é salvação. Se você não assistiu esse vídeo, ele vai ficar aparecendo por algum lugar aqui, eu nunca sei onde é. Mas você pode acessar depois e acompanhar essa palestra. No retorno, eu estava no ônibus, saindo ali da rodoviária de Engenheiro Coelho, e eu me deparei com uma moça que estava sentada próxima a mim do outro lado de fileiras do ônibus. E ela estava com uma criança, uma meninazinha, e eu comecei a observar que eu também era pai de meninas, começamos o diálogo por aí. Descobri que ela trabalhava num restaurante na cidade de Olambra, e eu já havia, na época de estudante de teologia, feito um trabalho missionário ali, visitando a igreja adventista de Olambra, que na época estava em formação. E ali eu tive a oportunidade de falar para ela que eu era adventista, quais eram os nossos princípios de saúde, e foi uma conversa muito interessante, até nós chegarmos à rodoviária de São Paulo. Em algum momento até tocamos em questões familiares, um ponto sensível que a maioria das pessoas tem dificuldade em compartilhar. Mas foi a oportunidade que Deus me deu para levar algo
do plano de salvação para aquela moça. Também aqui recentemente na minha cidade, eu estava no supermercado comprando legumes e um homem apareceu e começamos a conversar. Ele fez um comentário desses comentários assim que a gente acaba fazendo quando vai puxar assunto com alguém no lugar público. Geralmente eu sou de São Paulo, né? Então eu não sou assim muito de dar trela para isso, mas naquele dia o Espírito Santo venceu as minhas barreiras culturais e eu acabei conversando com o moço. Em algum momento da conversa, depois que eu falei que eu era vegetariano, ele fez um comentário que é interessante, é curioso pra gente entender o que se passa na mente de muitas pessoas. Ele disse assim pra mim: olha, o homem e o cavalo viviam ao mesmo tempo, mas aí quando o homem aprendeu a comer carne, ele passou a viver mais do que o cavalo. Interessante, né? Isso não tem nenhum fundamento bíblico, naturalmente, mas foi curioso e naquele momento eu acabei compartilhando que foi o contrário. Deus criou o homem e no plano original de Deus, ele não comia carne. E ele vivia muito mais. E ali eu pude falar um pouquinho sobre não apenas a mensagem de saúde, mas também sobre a perspectiva que Deus tem para nós, o seu plano, como Ele nos criou, etc. Foi muito rápido, depois nós dois nos dirigimos ao caixa para pagar as nossas compras, não nos vimos mais, mas são oportunidades de ouro, porque a gente nunca sabe o que o Espírito Santo vai usar daquilo que nós compartilhamos para influenciar a vida de uma pessoa e levá-la a uma decisão que a aproxime mais do Senhor Jesus Cristo. Para concluir essa sessão, eu trabalhei muito tempo como capelão em escolas adventistas e eu me lembro de duas experiências curtinhas que eu vou trazer aqui. Uma delas aconteceu no Colégio Adventista de Itajaí. Havia um aluno chamado Arnoldo, ele estava na quadra, a quadra ficava no segundo piso e ele se machucou praticando algum esporte. Ele era um menino bem pequeno, ali de 6º ou 7º ano, de maneira que naquele momento, para socorrê-lo melhor, eu peguei nos meus braços e eu consegui levá-lo para um lugar onde ele fosse atendido. Anos depois eu voltei naquele colégio e aquele menino veio feliz me abraçar. Ele lembrava de mim, mas não lembrava de mim por causa das aulas que eu havia preparado, por causa das capelas que eu havia organizado, por causa de algum estudo que eu havia dado. Não, ele lembrava de mim pela atenção que eu dei a ele, pelo carinho de carregá-lo nos braços nesse dia. Uma outra experiência aconteceu no colégio de Joinville, onde eu também trabalhei. Havia uma menina de 9º ano que sempre ficava no fundo da sala e ela parecia sempre isolada, perdida no mundinho dela. E assim, quando os alunos estavam em atividade, eu gostava sempre de ficar circundando a sala, às vezes resolvendo alguma questão, às vezes puxando assunto com algum aluno. E quando eu chegava perto dela, geralmente eu ia lá e puxava o cadarço dela e desamarrava. E ela olhava para baixo e falava assim: de novo, né, professor? Eu falava: de novo. Uns 2, 3 anos depois, eu fui fazer semana de oração nesse mesmo colégio. E aquela menina me reencontrou muito feliz e me apresentou para uma amiga dela. Olha, esse aqui foi o melhor pastor que esse colégio já teve. Por que ela disse isso? Novamente, por causa do meu conteúdo, por causa daquilo que eu ensinava, por eu ser brilhante academicamente? Não, porque eu dei atenção para ela. O cristão deve buscar se relacionar com as pessoas que estão ao redor e aproveitar todas as oportunidades. Agora vem um adendo. É importante a gente não abrir mão dos nossos princípios e das nossas crenças ao abordar as pessoas e nos relacionar com elas. Por exemplo, a Fátima, aquela moça espírita que eu mencionei, em algum momento ela me convidou para assistir na companhia dela e dos seus filhos o filme Paixão de Cristo. Ela tinha filhos quase da minha idade e com muito jeitinho eu tive que recusar, porque eu entendo que não faz parte do estilo de vida adventista frequentar cinemas. E se talvez isso seja uma novidade para vocês, talvez você até proteste, mas como assim? Existe aqui, também vai aparecer nos cards, um vídeo onde eu falo sobre cinema e eu dou algumas razões pelas quais nós não deveríamos frequentar esse tipo de ambiente. Não vou entrar aqui nesse assunto, mas fica a recomendação. Em outra ocasião, um senhor, marido de uma mulher que estudava a Bíblia comigo, me convidou para participar de um churrasco que ele estava preparando. De forma muito bondosa, o máximo que eu pude, eu expliquei ali rapidamente para ele que eu era vegetariano. É claro que ele fechou o tempo. Se eu não comesse a carne dele, então não tinha nem conversa com ele. Às vezes pode parecer que pela firmeza a gente perca as pessoas, quando na verdade a gente está transmitindo a mensagem de que algumas coisas para nós são inegociáveis. Eu acredito também que o Espírito Santo
trabalhe nessas circunstâncias, muitas vezes colocando essa dúvida na mente das pessoas e fazendo com que elas reflitam por que isso é tão importante para ele. Então vale a pena ser firme, mesmo quando aparentemente a gente enfrenta rejeição e críticas. É claro que existem adventistas mais liberais, a gente chama de progressistas, e novamente há um vídeo aqui no canal onde eu trato melhor dessa questão, até de um ponto de vista histórico e detalhando um pouco mais das posições e das pressuposições desses chamados adventistas progressistas. Vai ficar também como recomendação. Esses adventistas são aqueles que pedem por menos rigidez. E recentemente um grupo está se fazendo representar aqui no país, um grupo que já existe fora do Brasil, chamado Kingship. É um ministério de origem adventista, mas não que esteja ligado à igreja adventista, que procura atrair pessoas homossexuais, transmitindo a mensagem de que Deus aceita todas as pessoas, de que todos somos a imagem de Deus e fomos criados, cada qual de uma maneira diferente. Inclusive, os homossexuais foram criados por Deus para exercer essa opção de serem homossexuais. Afinal, para eles, Deus não se importa com gênero. E essa mensagem tem atraído alguns ex-pastores adventistas. Pelo menos 2 se uniram com esse ministério. 2 pastores que deixaram o ministério adventista regular por posições liberais. Então falar que Deus aceita todas as pessoas, que Ele não se importa com as opções, que todos são seus filhos, é uma mensagem muito bonita e atraente. Pena que não é bíblica. Em verdade, o Deus da Bíblia nos resgata para uma vida de comunhão com Ele. E essa comunhão pressupõe aceitar o senhorio de Cristo. Ou seja, reconhecer a vontade de Cristo como sendo soberana e imperativa. Nesse sentido, ter uma experiência com Deus, desfrutar desse tipo de experiência, inclui reconhecer que aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, sobre o seu caráter, é suficiente para nos alimentar espiritualmente e influenciar o nosso próprio caráter. Quando eu me aproximo do caráter de Deus, eu estou permitindo que Ele reconstrua o meu caráter à sua imagem e semelhança. E aí a gente entra num ponto que é o processo da santificação. E claro, não há santidade sem uma mudança radical de vida. Porque a santidade vai me levar a procurar de forma prática vivenciar a vontade de Deus em todos os pontos em que ela foi revelada, a aplicar os princípios que a Bíblia e os testemunhos apresentam para mim. E portanto, nesse sentido, eu vou me distanciar de práticas culturais, de práticas sociais, daquilo que outras pessoas estão fazendo. O filtro passa a ser não o meu gosto, a minha cultura, aquilo que eu fui ensinado a fazer, mas a própria revelação de Deus. Então esse negócio aí de ter uma experiência com Deus regada a rock, pautada pela cultura pop e baseada em mensagens esvaziadas que estão mais ao gosto da cultura, se torna apenas uma desculpa para aqueles que querem continuar vivendo o seu pecado. Uma experiência real com Deus, de acordo com a revelação, ela é uma luta para que eu saia do meu estado atual de pecaminosidade para estar habilitado a viver do reino de Deus. E esse processo todo, ele envolve a vitória contra o pecado. Essa vitória está baseada na minha cooperação com Deus. Eu tenho que permitir, que consentir, que usar a arma da fé, que viver uma vida abnegada para que o Espírito Santo trabalhe comigo. Afinal, o Espírito não pode trabalhar sozinho. Ele não vai contrariar a minha vontade. Se eu insisto em viver o pecado e alimentar as minhas paixões carnais, eu não posso esperar que o Espírito Santo me transforme. Uma vida renovada parte de escolhas que eu faço mediante a influência da Palavra de Deus, do Espírito Santo, buscando seguir os passos de Cristo, o grande modelo. Ele é o nosso exemplo e nós somos tão dissemelhantes dele porque somos tão pecadores que nunca vamos conseguir imitá-lo perfeitamente, mas devemos a cada dia nos aproximar dele, conhecê-lo e pedir para sermos transformados à sua imagem e semelhança. Eu fico esperançoso porque o final desse processo ele se completa com a volta de Jesus. Aí sim nós seremos completamente perfeitos. Até lá, temos que caminhar, temos que lutar, temos que buscar. Essa é uma atitude de fé e também de submissão àquele que é o Senhor dos Senhores. E quando a gente fala especificamente de homossexualidade, ela não faz parte do padrão bíblico
de santidade que Deus expressou para nós na sua revelação. Alguns vão dizer assim, mas isso é moralismo. O Deus da Bíblia aceita todos. Ele não está preocupado com a ética e com a moral. Tá sentindo o cheirinho? Isso é falácia pura. Pelo menos por 4 razões. Primeiro, a mensagem da Bíblia pressupõe uma moral particular. Existem vários sistemas de moral, existem várias éticas e a da Bíblia é uma diferente de outras. O segundo ponto é que essa moral ela está baseada numa aliança com Deus e dentro dessa aliança eu tenho que reconhecer que o sucerano, ou seja, aquele que é maior é Deus. Eu tenho que reconhecer a sua soberania e que Ele estabelece as regras da aliança. O terceiro ponto é que essa moral é fundamentada no amor. Deus quer o melhor para a nossa vida. Ele tem um plano para a nossa saúde, para a nossa sexualidade, para a nossa educação, para a nossa família. Em todos os aspectos e áreas da vida, se seguirmos o plano que Deus fez, seremos absolutamente felizes. Um quarto ponto, como já ficou claro antes, é que essa moral está atrelada à revelação. Não é uma moral baseada em conceitos humanos, não é uma ética humanista, mas é uma ética revelada. Então, nesse caso, não dá para convidar homossexuais para fazer parte da comunidade cristã? A verdade é que todos devem ser convidados. Mas atenção, o convite inclui vida nova, transformação, e isso implica naturalmente em renunciar aos velhos hábitos de vida. E quando eu penso nisso, eu tenho que reconhecer que todas as pessoas, inclusive eu, temos coisas a renunciar. Não importa a nossa condição, nós somos nivelados pela nossa necessidade de abandonar o pecado, de começar uma nova vida e de aceitar o plano que Deus estabeleceu. Então, aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã são companheiros de luta. Cada um deve estar incentivando, fortalecendo e apoiando, dando suporte ao outro. Porque embora as lutas sejam particulares, todos nós estamos lutando contra alguma coisa e lutando pelo mesmo ideal. O que marca talvez a comunidade cristã seja um ponto importante. Todos somos chamados a ser leais, a viver dentro de uma aliança com Deus, a obedecer seus mandamentos e viver de acordo com o plano que Ele fez para nós. Nesse sentido, é um privilégio fazer parte da comunidade cristã, mas uma comunidade autenticamente cristã vai se pautar no modelo bíblico de espiritualidade e não simplesmente tentar fazer média com a cultura vigente, a cultura popular. Eu sei que esse é um assunto muito complexo, que desperta muitas coisas, mas eu queria ouvir a sua opinião. E você pode continuar participando desse vídeo por meio dos seus comentários. Também, você que chegou aqui até o final do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e continuar seguindo aqui o canal, porque nós sempre temos vídeos novos por aqui. Que Deus abençoe você.